Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como funciona essas questões de amarrações amorosas, as questões espirituais, né? É um assunto bem espiritual que está sempre na mídia aí dessa área e que eu já falei um pouquinho em outros vídeos também, mas vou dar uma complementada. Então, assim, ó, em primeiro lugar, uma amarração amorosa sempre, sempre, sempre será magia negra. Partindo do princípio que quando eu interfiro no livre-arbítrio do outro, é magia negra. Então, a amarração amorosa, você sempre vai interferir no livre-arbítrio do outro. Uma confusão que tem nesse ponto, que a amarração amorosa é quando a outra pessoa não quer. Ela já manifestou que não quer, ela já se afastou por livre e espontânea vontade e a outra tenta trazer de volta para ficar com ela de qualquer jeito. Isso é a amarração amorosa. Porque às vezes existe casais que estão estabelecidos, estão bem, e de repente começa a desandar o relacionamento com agressões que não eram normais antes, coisas assim, até separação, até sair de casa, aquela coisa toda. Mas aí é diferente, é um feitiço de proteção desse casal. Porque muitas vezes o que acontece nesses casos é até alguém de fora tentando fazer amarração amorosa para um dos dois e por isso que separa os dois, né? Ou simples inveja, ciúme, só desmanchar o casamento de raiva, né? Então, assim, é diferente uma coisa de proteção de um casal que está junto, mesmo que o cônjuge que vai procurar uma ajuda mágica ou vai ele mesmo executar essa ajuda mágica, faça sem o outro saber. A questão não é a amarração, vai o nome do outro, vai tudo, mas não é para amarrar, é para proteger esta constituição que já existe. Esse laço já existe, já tem. É diferente de você pegar uma pessoa que até é um namoro, né? Mas que você vê claramente que não é questão espiritual que está envolvida, é questão da decisão pessoal do outro que não quer mais ficar naquele relacionamento, né? Aí não é proteção. Só que tem que ter muito cuidado, porque às vezes do jeito que se faz para proteger, acaba fazendo uma amarração sem ser. Então você tem que saber o que está fazendo. As pessoas envolvidas, né, nesse assunto têm que saber o que está fazendo, né? Que às vezes em vez de fazer proteção faz amarração e aí até não dá certo porque o outro de repente tem uma proteção espiritual forte que não se permite ser amarrado. E aí o que acontece? Quando você vai fazer uma coisa para proteção e no fim faz uma amarração, aí é que acaba o negócio mesmo. Porque mexer no livre-arbítrio do outro, de não ser amarrado. É uma pessoa forte, entendeu? Então tem isso. Então assim, sempre vai ser magia negra porque sempre vai ser uma coisa que vai mexer no livre-arbítrio do outro. Não interessa se tem galinha ou não tem galinha. Se a cor da vela é preta ou é azul. Ou é rosinha, claro. Né? As pessoas confundem isso. Ah, pois vela preta é magia negra. Pois vela rosa claro não é. Gente, a espiritualidade ela trabalha com o envio da frequência da cor. E essa frequência da cor, muitas vezes, que ativa determinadas egrégoras, determinado santo, determinado espírito. Não quer dizer que é do bem ou do mal. Você pode fazer magia para matar uma pessoa com a velhinha rosa. Se o teu jeito de conectar é assim, vai funcionar. Né? Então, esses preconceitos e
fantasias, né, que tem sobre ser do mal, conforme a roupa que a pessoa veste, a cor da roupa, ou em várias culturas, as cores de roupa dos trabalhadores espirituais são justamente diferentes, né? Não é todo mundo que trabalha de branco. Branco, nessa questão, é médium do bem, da paz, veste branco. Tem muita gente que se veste de negro em algumas tradições e são extremamente pacíficos. Aliás, em algumas tradições orientais, o branco é a cor de morte, a cor do luto. Não é uma cor bem vista para um sacerdote espiritual, né? Então, não tem nada a ver isso aí. Tem a ver a linha que a pessoa trabalha, né? E outra coisa, eu particularmente, não, eu digo assim, cada ser humano é único no universo. Ninguém consegue se responsabilizar completamente pelo outro. Mesmo que a pessoa seja um sacerdote, um mestre, um monge, um padre, um pastor, você não tem como garantir que as pessoas que vão vir aprender com você vão praticar realmente o bem. 100% do tempo, 100% dos dias em que estiver vivo na Terra. Porque, assim, as pessoas, elas são seduzidas por vaidades, por dinheiro, por facilidades, por medos, por ideia de superioridade ou de domínio de tudo. Então, de repente, a pessoa aprendeu tudo de bom, pro bem, e de repente, como dizem, né, vai pro lado negro da força. E pior que tem gente que vai pro lado negro da força e nem percebe que é nesse lado que tá, né? Porque não é aquela coisa de faz um pacto com um demôniozinho e põe seu sanguinho e escrever um contratinho. Não é assim que as coisas funcionam. Isso aí é muita fantasia, né? É nas atitudes e nas intenções, né? O mundo espiritual é atitudes e intenções. Voltando, a amarração amorosa funciona como? Geralmente, o manipulador, né, o operador, vamos chamar aqui, da magia, ele tem algum espírito com o qual ele trabalha. Um deus a quem ele se dedica, um santo. Ele tem a sua forma de trabalhar que ele acessa o mundo espiritual através dessa forma dele, né? Às vezes tem espíritos mais... todo mundo que trabalha com alguma coisa, ele acaba tendo espíritos de alta hierarquia e de baixa hierarquia. Os de baixa hierarquia é no sentido de... Também não quer dizer que é do mal, nem quer dizer que é menos, nem quer dizer que é sem valor. Quer dizer que tem uma certa hierarquia, né? Então, existem aqueles que são espíritos, por exemplo, mensageiros. Eles só levam e trazem mensagens. Eles não executam nada, né? Tem espíritos que são os espíritos concretizadores. Eles, por exemplo, você quer dinheiro. É esse espírito que vai ficar trabalhando no mundo astral para criar energia de dinheiro na vida de uma pessoa, né? Não é o santo ou o grande iluminado, ou o grande Buda, ou o grande Maomé, ou o grande Jesus. É um espírito concretizador que faz determinadas coisas. Então, geralmente, quem faz magia trabalha pedindo a permissão e a proteção, né, dos superiores hierárquicos, vamos dizer assim, dentro daquele meio que ele quer trabalhar, e ativando esses trabalhadores espirituais para conseguir o que quer, né? E aí, o que você precisa, geralmente? Por que se fazem as oferendas? A gente está acostumado no Brasil, pelo menos, com as oferendas de candomblé, de umbanda. As oferendas nada mais são do que um meio de dar energia para esses espíritos, para eles terem força energética para executar o que eles precisam, né? E é um meio também de conectar as duas pessoas, a que está pedindo o favor e o espiritual, esse ser espiritual que vai concretizar isso no mundo astral para ele, né?
Então é quando você faz a oferenda, tipo assim, você chama, para você fazer amizade com alguém, você chama ela para tomar um café na sua casa, né? Você tem que servir o café para a amizade começar a se concretizar aos poucos. Então é assim, sempre lembrando, gente, eu tento colocar de uma maneira simples, didática, direta, né? Não sou a rainha da sabedoria, mas também não sou a rainha do que não sabe nada, não estou inventando do nada. É dentro da minha compreensão, fora de que são coisas que a gente medita, que a gente pensa e tal, né? Pode ter gente que vai dizer, tá falando errado. Aí cada um vai ouvir o que acha que é certo e vai aplicar para si, né? É só uma tentativa de ajudar a acrescentar conhecimentos. Então, por exemplo, quando você faz essa oferenda, aí você dá energia para o espírito atuar no que você quer. Quando é questão de relações amorosas, geralmente se ativa muito espíritos que vão trabalhar o inconsciente da pessoa que precisa amarrar. Então eles vão lá, eles aparecem nos sonhos da pessoa, eles sussurram o nome do outro no ouvido do outro, incansavelmente, 24 horas por dia, dormindo acordado, sabe? Aí a pessoa começa a sonhar, a pessoa começa a sentir saudade, a pessoa começa a ter fantasias sexuais com a outra, vai, até bate, sabe? Água mole em pedra dura, né? Bate direto, cria situações para lembrar do outro, cria situações para a música tocar, que lembra o outro. Enfim, eles são capazes de muitas coisas. Vão indo, até que a pessoa acha que está apaixonada, que no fundo eu sou apaixonado pelo outro, porque eu não consigo parar de pensar nele, né? Ou nela. E aí, então, no fundo eu sou apaixonado, volta a procurar a pessoa e voltam a ter um relacionamento. Muitas vezes isso funciona por muito tempo, até pelo resto da vida, e muitas vezes não funciona tão bem assim, porque volta, né? Eu sempre digo, mesmo na amarração, quando tem alguma semente de sentimento, né, tem mais probabilidade de voltar de uma maneira feliz. Quando não tem, volta amarrado, né? Aquela pessoa que foi amarrada é um escravo, mas não está feliz. Ela tá, porque tem que estar, mas ela não está feliz, né? E isso gera depois as doenças nas pessoas e tudo mais, né? Como eu já expliquei no vídeo da energia sexual e tudo mais. Mas assim, aí o que precisa para funcionar isso? Precisa primeiro o operador saber o que está fazendo, ou ele ter um poder pessoal de acessar esses espíritos que são os concretizadores das coisas. Como geralmente o operador ele tem um Deus maior, ele se dedica e aí ele tem acesso a esses espíritos, aí quando ele pede as oferendas do outro lá, né, um dinheiro para comprar material ou material, coisa assim, ele vai oferecendo e vai dando energia para aqueles seres e aqueles seres conseguem fazer. Depois que volta, daí, por exemplo, tem gente que está sempre. Eu vou usar um exemplo só para ser didático, que é o mais conhecido da gente. Por exemplo, tem uma mãe de santo lá que trabalha com pombagira, né? Ela é especialista em feitiços de amor. E nessa linhagem de candomblé e umbanda, geralmente é com pombagira. Geralmente, não é só a pombagira, né? Você tem que pedir às vezes a outros santos e tudo mais. Geralmente o espírito executor das coisas é a pombagira. Só que aí a mãe de santo, ela faz sempre oferenda, ela trabalha com aquela pombagira e ela faz sempre oferendas para aquela pombagira, para a pombagira trabalhar com ela e ela trabalhar para a pombagira. As duas são uma sociedade, né? Você me alimenta e eu alimento você. Então, às vezes a pessoa vai lá, paga o feitiço, tem as oferendas especiais daquele feitiço, que ela põe o nome lá, e essa mãe de santo, a vida inteira continua alimentando a força para aquele feitiço. Depende de como que são esses contratos entre elas, assim, esses acordos, sabe? E de repente não, né? Ou de repente, por mais que a mãe de santo faça suas oferendas especiais e pessoais sempre,
pombagira em determinado caso, que aquela pessoa continue alimentando a energia dela para aquele caso. Porque esses espíritos, eles têm vontades, eles têm ego, eles têm personalidade, eles têm se magoarem, eles têm se ofenderem, eles têm um monte de coisa. Eles são bem parecidos com os seres humanos, né? Então, assim, essas emoções humanas menores, eles têm todas. Então é por isso que às vezes tem feitiços que não duram o resto da vida. Que de repente estava tudo bem, a pessoa fez um feitiço lá anos atrás, se esqueceu, nunca mais foi, deu tudo certo, blá, 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 nunca mais voltou nada. De repente acaba tudo sem mais nem menos, parece que passou um furacão na vida das pessoas, né? E aí corre para fazer alguma coisa, não se aceita mais, não consegue, não dá certo, não faz. Aí vai lembrar, anos atrás, quando eu era namorado, não sei o que, eu fiz e tal. Mas assim, não renovou. Existe uma história de renovação. E poucos trabalhadores espirituais avisam isso. Olha, é bom que de 7 em 7 anos você faça uma renovação, você faça oferenda. É bom que de vez em quando você faça essas oferendas pessoais, venha aqui no terreiro e ofereça para essa pombagira que te ajudou, né? Não precisa ser só de 7 em 7 anos fazer uma grande oferenda, né? Porque é a primeira que as pessoas fazem, né? Vão lá, pedem as coisas quando estão com problemas muito graves e depois que conseguem, passa até a não gostar mais de pombagira. As pessoas negam e renegam, não querem nem ouvir. Tem um monte de preconceito, já foram escondidas, já foram ali na hora porque estava precisando demais, né? Então, assim, é um sério candidato a que o feitiço acabe de repente e não aceite a renovação do mundo espiritual, né? É um sério candidato. As pessoas que têm preconceito, por exemplo, gente que vai pedir coisa para preto velho e é racista. É um sério candidato, sabe? Mulheres que vão pedir coisas para pombagiras e são aquelas mulheres mais machistas que mais perturbam as outras, que têm uma sexualidade mais livre, que têm uma expressão mais desenvolvida, que são mais, como é que eu posso dizer assim, mais exteriorizadas, né? Mais bem com a vida. São as primeiras atingindo a egrégora da pombagira muitas vezes, né? Então, assim, por isso que às vezes não dá certo. Por outro lado, tem certos acordos que são feitos de uma tal forma que acabam não precisando fazer muita coisa, sabe? Porque essa não é a quantia de coisas que foi, não é energia. A energia que conseguiu colocar naquilo ali. Não é a quantidade de alimentos, não é a quantidade de oferendas, não é bem assim. É igual assim, ó, tem uma egrégora que é bem especializada em feitiços de amarração, que é a egrégora de Santo Antônio. Gente, a maioria das orações para Santo Antônio são feitiços de amarração e dos poderosos, bem poderosos. Que até se você quiser simplesmente pegar uma oração de Santo Antônio e substituir o nome por outro santo qualquer, você percebe o quanto que é magia negra. Mas aí, como está usando o nome de Santo Antônio, as pessoas não se dão conta de que é isso que elas estão fazendo. Ah, mas Santo Antônio trabalha com magia negra? A egrégora criada para atender os casamentos, as amarrações, trabalha com qualquer santo que precisar, na verdade, né? Porque assim, tem a questão da lei da causa e efeito, tem a questão do peça e recebereis, tem a questão do tudo que você faz volta. Então, assim, muitas coisas são deixadas que as pessoas façam para poder elas aprenderem. Elas precisam aprender. Faz parte do acordo de encarnação delas aprender sobre isso. Então, você pode usar o nome do anjo, não sei das quantas, é uma magia negra e vai ser deixado que isso aconteça. Porque você precisa aprender as consequências disso, né? Então, assim, e às vezes a maioria das coisas para Santo Antônio é uma vela, duas, às vezes um maço de vela, não é muita coisa. Não é muita coisa, né? Que inclusive, assim, a história de Santo Antônio para a questão de matrimônio
é que quando ele era vivo, ele era monge numa aldeia, né? Pensa lá, uma coisa bem... Agora eu não me lembro de que ano que é Santo Antônio, 1800 e pouco, não sei, ou menos, eu não me lembro direito. Só que a história dele era o seguinte, ele era monge nesse local e ainda era uma época que havia dote. A mulher, os pais da noiva pagavam dote ao cara para casar, né? Havia um dote. E o que acontecia? Muitas meninas de classe muito baixa ficavam sem casar porque não tinha dote, né? E ficar sem casar naquela época era algo muito... Era assim... A mulher não tinha direito a quase nada, né? As pessoas tinham uma maior chance de sobrevivência se casassem, principalmente se fosse mulher, né? Então era uma coisa muito... Era questão de sobrevivência casar. Como até hoje, em lugares é questão de sobrevivência a pessoa casar. Tanto do homem quanto da mulher. Mas, especialmente nessa época de Santo Antônio, a mulher precisava pagar dote. E as mais pobres não tinham dote para casar, não tinham dinheiro para fazer o vestido de noiva. Enfim, tudo isso e mais os sonhos que sempre houveram ao redor do casamento. E o que ele fez? Ele organizou caixinha de ofertas, de dízimos e tudo mais, para que as famílias mais ricas contribuíssem para ter aquela caixinha lá, aquela vaquinha, né? Dar de dote para as meninas mais pobres poderem se casar. Então criava-se um dote, pelo menos simbólico, para cada uma, que assim elas podiam se casar. Então ele virou o santo casamenteiro por causa dessa história, dele criar fisicamente, de verdade, quando ele esteve encarnado na Terra, essa questão de famílias mais ricas ajudarem o dote das famílias mais pobres, tá? Porque tinha isso, era uma questão de sobrevivência. Então, assim, aí ele começou a ser conhecido, venerado, gente vindo de outras cidades copiaram a história. E quando ele faleceu, continuou-se fazendo os pedidos para que ele intervisse nisso, que ele ajudasse no casamento, para quem não estava conseguindo ter os seus dotes, as suas coisas. Então, e aí disso foi virando, né, uma egrégora bem forte a respeito de casamento. Então é assim, essa egrégora ela trabalha bastante e às vezes é pouca coisa. O que precisa? Tanto de operador quanto a pessoa mesmo vai fazer, o que eu vejo assim é quando essas coisas dão certo, qualquer magia dão certo conforme a intenção, a real intenção da pessoa que está pedindo, tá? Essa real intenção não quer dizer que seja uma intenção boa, quer dizer que seja uma intenção real com o espírito. Porque senão, né, o que a gente mais vê em magia de amarração? Gente que não ama. Que quer o outro de qualquer jeito. Não é por amor. É porque eu quero, porque me pertence, porque eu preciso dessa pessoa para subir na vida, é porque eu preciso dessa pessoa para não ficar sozinha, enfim, qualquer coisa. Geralmente quem ama muito não consegue fazer amarração. Fica com pena da pessoa. Às vezes você tá achando que ama e tá doído e faz. Mas é mais difícil. É geralmente a pessoa que... e quem tem aí é o que eu digo, quando você tem um casal que já está constituído, que se ama, que acabou de repente, a pessoa vai atrás de ver o que aconteceu, né? Estranha. É diferente. Mas assim, aí o que acontece? Essa intenção é a intenção com o espírito. De aquela... Ou foi um acordo muito bem feito, do tipo assim, basta um maço de vela e tá pago, né? Ou o espírito... É feito algum outro acordo, alguma ideia, ou tem um bom acordo com o operador que vai fazer a pessoa, né? Ele sabe que ele não vai ficar sem as ofertas dele, e que esse é o acordo, que dê certo todas as magias que fizer. Então aí ele continua recebendo oferendas, mesmo porque essas oferendas muitas vezes são em dinheiro, né? Tipo, o pai de santo, a mãe de santo, o bruxo, o mago, a benzedeira cobram um valor que não é só do material. Porque essas pessoas precisam sobreviver, comer, elas vivem disso, esses são os trabalhos dela. O trabalho dela é o trabalho mágico. É uma profissão, né? Não é essa história de tem que ser caridade, aí você ouve um monte de gente, fazemos de graça, você não tem que, você só vai pagar, e nananã, e é de graça, é de graça. Não tem nada de graça.
Alguém está pagando. Se for de graça, cuidado, porque senão é tua alma que está indo, sabe? Porque não tem como ser de graça. A pessoa precisa comer, ela precisa se dedicar horas àquilo ali, ela precisa de comprar materiais, ela precisa se preparar espiritualmente, ela precisa meditar, ela precisa comprar a roupa, a tigela, qualquer coisa. Como que ela vai fazer de graça? Ela vai fazer tudo isso e vai comer o quê? Resto da oferenda? Claro que não, né? Então, assim, e desde que o mundo é mundo, que sacerdotes, sacerdotisas e conselheiros espirituais são sustentados pela sociedade. É assim que existe. Não precisa ser esse luxo de algumas instituições aí que, né, tem casa folheada a ouro. Mas é claro que vai receber alguma coisa, porque como que a pessoa vai sobreviver, né? E ela não vai sobreviver também comendo arroz e feijão, ela vai sobreviver com conforto. Ela está fazendo trabalhos importantes, ela não está fazendo um trabalho menos do que um médico, menos do que um engenheiro, não. Ela está fazendo coisas bem importantes. Não existe menos no mundo espiritual. Existe cada um a sua frequência. Né? Então, assim, o que acontece? Às vezes esse acordo é muito bem feito, que basta uma vela e tal lá. Mas geralmente o que a gente vê é essa questão da renovação. Se esse operador não faz a renovação por conta, e tem gente que vai fazendo essas ofertas e tal lá, e tem esse acordo, então é como se estivesse sendo renovado toda semana, todo dia, né? E tem gente que também bobeia nisso, às vezes, né? Porque essas pessoas também, por outro lado, são humanas, cometem falhas, cometem erros, ficam com raiva, ficam frustradas, entram em depressão, né? Entram em êxtase exagerado por vaidade. E aí é onde comete os erros. E aí quando esse cara comete o erro, vai para todo mundo para quem ele trabalhou. Né? Pode atingir todo mundo em efeito cascata. Então é isso que acontece. Então, o que a gente tem que ter cuidado? É como eu falei, as consequências, tá. Aí você fez, deu tudo certo, criou esses espíritos lá, às vezes são espíritos criados, né? Para ir lá, perturbar o outro, voltar, não sei o que lá. Então você deu o quê? Permissão desse espírito atuar na sua vida a partir dali. Você chamou ele para dentro da tua vida, né? Dentro da tua vida, para dentro da vida do casal, para dentro da vida do outro. Do outro, se o negócio não colar e não for certo, às vezes você nem vai ficar com o outro, mas aquele espírito vai ficar com você, porque você deu permissão, você chamou, né? Você chamou e deu energia e deu permissão. Então, e às vezes o que acontece? Vai lá, perturba tanto o outro que o outro volta, mas volta com uma pessoa que está perturbada, uma pessoa que tem no subconsciente um monte de coisa que ela não sabe nem do que é, né? Aí depois entra para doenças, para vícios, para depressões, para pânico, porque aquele espírito mexeu em alguma área da vida, do pensamento, da formação da consciência da pessoa, que agora não tem que fazer um trabalho para consertar isso, né? Porque foi questão do resultado do espírito que foi trabalhar. E às vezes você tem aí aonde você fala, houve uma troca, aí morreu fulano por causa de ciclano. Geralmente essas trocas não são bem assim que acontecem. Não é impossível, nada no mundo espiritual é impossível. Mas o que acontece é que você trouxe essa permissão para dentro da sua casa, da sua vida, e não soube lidar com ela porque você não ficou consciente de que foi isso que você fez. E aí começa a ter bastante perturbações, porque são duas frequências diferentes. A frequência desse espírito no mundo espiritual, né? Com a tua frequência de que está encarnado. Então tá sempre havendo esses... vou ter que parar por causa do celular.